pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida, que nunca lhe votaria entusiasmo, e por conseguinte, nunca lhe teria amor, desse de que ela se sentia capaz de amar alguém, se na terra houvera homens dignos disso. Não o amar é de certo, porque o Costa era como os outros, passivo e resignado, aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias, sem ideais próprios, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vícios trágicos, sem capacidade para grandes crimes. Era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie, um pobre diabo enfim que já adorava cegamente que mais tarde, com ou sem razão, derramaria aquelas mesmas lágrimas, ridículas e vergonhosas, que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de Leocádia. E não obstante, até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado. Pois agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo. E, se não for a mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas, daí a uma semana, a estalagem era toda em rebuliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento, havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais. Desfolharam-se rosas à porta da Pombinha. Às 11 horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda, vestida de seda cor de pérola. Era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de São João Batista. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Toda esta formalidade embatucava os circunstantes, que se alinhavam imóveis defronte do número 15, com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa. Alguns sorriam enternecidos. Quase todos tinham os olhos ressumbrados d'água. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande vôo de véu e grinalda, toda de branco, vaporosa, linda. Parecia comovida, despedia-se dos companheiros atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas, uma por uma. Deus lhe ponha virtude! Exclamou a machona. E que lhe dê um bom parto, quando vier a primeira barriga. A noiva sorria, de olhos baixos. Uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosada candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas rebentaram afinal, feliz cada um por vê-la feliz e em caminho da posição que lhe competia na sociedade. Não. Aquela não nascerá para isto, sentenciou Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o Maganão do Costa lhe passará a perna roubando-lhe a namorada. Ingrata! Ele que estava disposto a fazer uma asneira. Neném deu uma corrida até a noiva, na ocasião em que esta chegava à carruagem e, estalando-lhe um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar. E eu tenho tanto medo de ficar solteira. É todo o meu susto. 13. À proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Del Porto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas, e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família, composta de mãe viúva e 5 filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua,
germinava outro cortiço ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando fiscais e guardas municipais, para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias, enquanto pela sorrelfa plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido, que os incompatibilizava com a gente do Cabeça de Gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que ali se não admitiam meias medidas a tal respeito. Ali, ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que entre os moradores das duas estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo os dois partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço, e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por carapicus. Quem se desse com um carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com um Cabeça de Gato, mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo, denunciar a um contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição tamanha, que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe, que caiu na asneira de falar a um Cabeça de Gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha, a das Dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse então não cochilava com os adversários, nas suas partes policiais figurava sempre o nome de um deles pelo menos, mas entre os próprios polícias havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda do João Romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato arvorara-se uma bandeira amarela, os carapicus responderam logo levantando um pavilhão vermelho. E as duas cores olhavam-se no ar como um desafio de guerra. A batalha era inevitável. Questão de tempo. Firmo, assim que se instaurar a nova estalagem, abandonou o quarto na oficina e meteu-se lá de súcia com o Porfiro, apesar da oposição de Rita, que mais depressa o deixaria ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes, as suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no Cabeça de Gato e o Firmo achava-se, como nunca, incompatibilizado com os carapicus. Para estarem juntos tinham encontros misteriosos num caloje de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no Cabeça de Gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, Jerônimo não estava morto. E, uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No Cabeça de Gato, o Firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de Malta. Era querido e venerado, os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem, sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias. O Porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia, e estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muito
Boa gente para o que desse e viesse. Mas ao cabo de 3 meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem e, até pelo contrário, lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retornou à sua primitiva preocupação com o Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda, a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquiar o cabelo à escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina. Todas as vezes que ia ao barbeiro, já não era o mesmo lambuzão. E não parou. Aí, fez-se sócio de um clube de dança e, 2 noites por semana, ia aprender a dançar, começou a usar relógio e cadeia de ouro, correu uma limpeza no seu quarto de dormir, mandou soalhá-lo, forrou e pintou, comprou alguns móveis em segunda mão, arranjou um chuveiro ao lado da retrete, principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa, entrou a tomar vinho, não do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial, que guardava para seu gasto. Nos dias de folga atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao Teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos da tarde, do Jornal do Comércio, que era o único que ele assinava havia já 3 anos e tanto, passou a receber mais 2 outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos, que o ambicioso lia de cabo a rabo, com uma paciência de santo, na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais 3 caixeiros, já não se prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança, agora até mal chegava ao balcão. E em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na rua direita, na Praça do Comércio e nos bancos, o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações, aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua, e às vezes trocava com ele 2 dedos de palestra à porta da venda. Acabou por oferecer-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí a pouco tempo. João Romão agradeceu o obséquio, desfazendo-se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá. Bertoleza que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo, essa, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo, pelo contrário, à medida que ele galgava posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho Botelho chegava-se também para o vendeiro, e ainda mais do que o próprio Miranda. O parasita não saía agora depois do almoço para sua prosa na charutaria, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho ou, pelo menos, sem lhe gritar lá de dentro: então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. Em geral o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já convidava para beber alguma coisa. Mas não era à toa que o fazia, que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez, em que os 2 saíram à tardinha para dar um giro até a praia, Botelho, depois de falar com o costumado entusiasmo do seu belo amigo barão e da virtuosíssima família deste, acrescentou com o olhar fito: aquela pequena é que lhe estava a calhar,
seu João. Como? Que pequena. Ora, morda aqui. Pensa que já não dei pelo namoro? Maga não. O vendeiro quis negar, mas o outro atalhou. É um bom partido, é. Excelente menina. Tem um gênio de pomba. Uma educação de princesa e até o francês sabe. Toca piano como você tem. Ouvido. Canta o seu bocado. Aprendeu desenho. Muito boa mão de agulha. E abaixou a voz e segredou o grosso no ouvido do interlocutor. Ali, tudo aquilo é sólido. Prédios e ações do banco. Você tem certeza disso? Já viu? Já. Palavra de honra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois. O Miranda é bom homem, coitado. Tem lá as suas fumaças de grandeza, mas não o podemos criminar. São coisas pegadas da mulher, não? Entanto, acho-o com boas disposições a seu respeito. E, se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. Qual o quê? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais. Sabe lá o que é não querer. Tenha você uma pessoa, de intimidade com a família, que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo. Ah! Se você se metesse nisso, que dúvida! Dizem que o Miranda só faz o que você quer. Dizem com razão. E você está resolvido a protegê-lo? Sim, de certo, e neste mundo estamos nós para servir uns aos outros. Apenas, como não sou rico. Ah! Isso é dos livros. Arranje-me você o negócio e não se arrependerá. Conforme. Creio que não me supõe um velhaco. Pelo amor de Deus. Sou incapaz de semelhante sacrilégio. Então. Sim. Em todo caso falaremos depois, com mais vagar. Não é sangria desatada. E desde então, com efeito, sempre que os dois se pilhavam a sós discutiam seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria 20 contos de réis, e com papel passado a prazo de casamento, o outro oferecia 10. Bom. Então não temos nada feito, e resumiu o velho. Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente. Compreende? Quer dizer que me fará guerra. Valha-me Deus, criatura. Não faço guerra a ninguém. Guerra está você a fazer-me, que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem para mais de 1000 contos de réis. Agora, fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil, como lhe parece talvez. Paciência. O barão há de sonhar com um genro de certa ordem. Aí algum deputado. Algum homem que faça figura na política aqui da terra. Não. Melhor seria um príncipe. E mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família, que lhe ronda muito a porta. E ela, ao que parece, não lhe faz má cara. Ah! Nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor, é. Creio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisso. Está acabado. Pois não falemos. Mas no dia seguinte voltaram à questão. Homem, disse o vendeiro, para decidir, dou-lhe 15. 20. 20, não. Por menos não me serve. E eu 20 não dou. Nem ninguém o obriga. Adeuzinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro, sem dizer palavra. O Botelho, em resposta, fez um gesto de quem não quer
Intrometer-se com o que não é da sua conta. Você é o diabo. Faceteou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada. Amigável. Então não há meio de chegarmos a um acordo, 20. E, caso esteja eu pelos 20, posso contar que, caso o meu nobre amigo se decida pelos 20, receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo, aceita o convite, vai, e encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer. Mais vale um gosto do que 4 vinténs. O botelho não faltou ao prometido e dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família. Ah! Que revolução não se feriu no espírito do vendeiro! Passou dias a estudar aquela visita, ensaiou o que tinha que dizer, conversando sozinho. Defronte do espelho do seu lavatório, afinal, no dia marcado, banhou-se em várias águas, areou os dentes até fazê-los bem limpos, perfumou-se todo dos pés à cabeça, escanhoou-se com esmero, aparou e bruniu as unhas, vestiu-se de roupa nova em folha, e às 4:30 da tarde apresentou-se, risonho e cheio de timidez, no espelhado e pretensioso salão de Sua Excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço, nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol. As suas mãos vermelhas e redondas gotejavam, e ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter lá ido. Fique a gosto, homem! Bradou-lhe o dono da casa. Se tem calor, venha antes aqui para a janela. Não faça cerimônia. Ó Leonor! Traz o vermute. Ou o amigo prefere tomar um copinho de cerveja? João Romão aceitava tudo, com sorrisos de acanhamento, sem ânimo de arriscar palavra. A cerveja fê-lo suar ainda mais, e quando apareceram na sala Dona Estela e a filha, o pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via. Por 2 vezes escorregou, e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão. Zulmira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus 17 anos. Não parecia tão anêmica e deslavada, vieram-lhe os seios e engrossara-lhe o quadril. Estava melhor assim. Dona Estela, coitada! É que se precipitava a passos de granadeiro, para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia, tinha já 2 dentes postiços, pintava o cabelo, e dos cantos da boca 2 rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo, desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios. Ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e os seus braços não desmereciam dos antigos créditos. À mesa, a visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu, que os donos da casa censuraram jovialmente, fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia por amor de Deus que não acreditassem em tal e jurava sob palavra de honra que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava, ao lado de um velhote fazendeiro, que por essa ocasião hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu primeiro ano de medicina, fora visitar a família em Minas. Isaura e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas a socapa por verem ali o João da venda engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar apareceu uma família conhecida, trazendo um rancho de moças, vieram também alguns rapazes, formaram-se jogos de prendas, e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras.
Não se saiu mal todavia. O chá das 10h30 correu sem novidade e, quando enfim o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio. Uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele e, muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama, para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam, agora iluminados de esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engelhou logo à vista de Bertoleza, que, estendida na cama, roncava, de papo para o ar, com a boca aberta, a camisa soerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas. E tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta à cozinha e bodum de peixe. Pois, tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula. Ai! Ai! Gemeu o vendeiro, resignando-se. E despiu-se. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama, para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele que até aí não pensara nisso. Ora o demo! Não pôde dormir, pôs-se a malucar. Ainda bem que não tinham filhos. Abençoadas drogas que a bruxa dera a Bertoleza nas 2 vezes em que esta se sentiu grávida. Mas, afinal, de que modo se veria livre daquele trambolho? E não se ter lembrado disso há mais tempo. Parecia incrível. João Romão, com efeito, tão ligado viverá com a crioula e tanto se habituar a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo, menos nela. E agora? E malucou no caso até às 2 da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, a contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando peixe, foi que, por associação de ideias, lhe acudiu esta hipótese. E se ela morresse? 14. Iam-se assim os dias, e assim mais de 3 meses se passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista, mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por dá cá aquela palha. Temos Mouro na costa. Rosnava o Capadócio com ciúmes. Ora queira Deus que eu me engane. Nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada, e sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se. Estou muito apertada de serviço. Acrescentava a réplica do amante. Uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte. Tem de ficar pronta esta noite. Já ontem fiz serão. Agora estás sempre apertada de serviço. Resmungava o Firmo. É que é preciso puxar por ele, filho. Ponha-me eu a dormir e quero ver do que como e com que pago a casa. Não há de ser com o que levo daqui. Ora essa. Tens coragem de dizer que não te dou nada? E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? Não disse que nunca me desse nada, mas com o que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo. Também não lhe estou pedindo coisa alguma. Ó! Azedavam-se deste modo as suas entrevistas, esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor. Um domingo, Firmo esperou bastante tempo. E Rita não apareceu. O quarto era acanhado e sombrio, sem janelas, com um cheiro mau de bafio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito
pão e vinho, para almoçarem juntos. Deu meio-dia e Firmo esperou ainda. Passeando na estreiteza da miserável alcova, como uma onça enjaulada. Rosnando pragas obscenas, o sobrolho entumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe aparecesse naquele momento, ele seria capaz de torcê-la nas mãos. À vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, e soltou um murro na cabeça. Diabo! Depois assentou-se no leito, esperou ainda algum tempo, fungando forte, sacudindo as pernas cruzadas, e afinal saiu, atirando para dentro do quarto uma palavra porca. Pela rua, durante o caminho, jurava que aquela cara o pagaria a mulata. Um sôfrego desejo de castigá-la, no mesmo instante, o atraía ao cortiço de São Romão, mas não se sentiu com ânimo de lá ir, e contentou-se em rondar a estalagem. Não conseguiu vê-la, resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado. E vagou aborrecido pelo bairro, arrastando seu desgosto por aquele domingo sem pagode. Às 2 horas da tarde entrou no botequim do Garnizé, uma espelunca, perto da praia, onde ele costumava beber de súcia com o Porfiro. O amigo não estava lá. Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de Paraty e acendeu um charuto, a pensar. Um mulatinho, morador no Cabeça de Gato, veio assentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que na véspera o Jerônimo tivera alta do hospital. Firmo acordou com um sobressalto. O Jerônimo? Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem. Como soubeste? Disse-me o pataca. Ora aí está o que é! Exclamou o capoeira, soltando um murro na mesa. Que é o quê? Interrogou o outro. Nada. É cá comigo. Toma alguma coisa?